Torcedor, ontem chegou o volante do Sport, né? O volante que estava na Rússia, brasileiro, né? Que tentou sua formação no Corinthians, né? Chegou de madrugada ontem, estava o pessoal da TV Rugido e do Edinho lá gravando. E ele chegou de madrugada, o cara que jogou muito tempo no Corinthians, o volante de 25 anos, né? Jogador jovem, né? Uma jovem promessa na função. E também vazou o atacante de peso que foi oferecido ao Sport, e parte do Sport está dividida, da direção e também a torcida. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Bota o hino da máquina, torcedor. Se é Sport, então você veio para o lugar certo. Aqui é seu lugar. Se inscreve, dá um like e aperta o sininho. Ontem o pessoal, o volante chegou, né, e vai correr para fazer um exame médico, né, para ficar apto aí, pelo menos a gente conseguir escrever. No Pernambucano já é impossível, mas a gente pode escrever na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil, o atleta, né? Pois é. O Sport não para. A gente sabe que o diretor do Sport diz que tem mais 2 contratações, né? Fora esse volante que já está lá anunciado, né? O Du Queiroz, né? De 25 anos, né? Volante, com passagem, formação no Corinthians e com passagem pelo Grêmio, né? E estava no Zenit da Rússia. Hoje ele é do Sport. Aqui o que eu quero dizer é que tem mais 2 contratações. O diretor deixou entender que vai substituir a saída de Gustavo Coutinho, que não estava se adaptando ao Sport para um processo de Série A. Então, foi oferecido Diego Costa, né, jogador craque, mas não vem tendo uma sequência boa, né? Por exemplo, ele já jogou na seleção espanhola, 2014, 2018, Atlético de Madrid, Chelsea, né? Teve grandes passagens por esses clubes, mas agora estava no Grêmio e não fez uma boa temporada no Grêmio. Está livre. Ele veio para o Sport, foi oferecido, né? O empresário ofereceu o jogador, né? Mas sendo que o Sport, como o diretor do Sport falou, é uma opção de mercado, né? Foi oferecido, chegou a ser uma opção de mercado, e parte da direção do Sport gostou, né? Porque também existe a parte salarial. O jogador tem que se readequar, né? A questão custo-benefício do esporte, né? A realidade do esporte é a realidade principalmente não do esporte. O esporte tem condições de pagar um salário equivalente a qualquer atleta hoje em dia, aqui no mercado nacional e internacional. Mas é o que o jogador tem que oferecer, né? O custo-benefício, dentro que o jogador vem de problemas físicos, né? Veio aí no Grêmio, 2 anos de temporada no Grêmio, então vem com problema físico, às vezes lesão, não sei o que, mas é um jogador que tem muita experiência, muita bagagem no futebol internacional e nacional. Então isso é importante frisar, né? É um jogador de alto nível, né? Passagem no Atlético Mineiro e no Grêmio, é um jogador de alto nível. Então o que eu quero dizer, torcedor, é o seguinte: a pressão tá um pouco alta, tá 22 de 14. Da parte física e da idade, né? 36 anos. Não é um jogador velho, né? Mas assim, o histórico, né? Da parte física, porque Lucas Lima tem 35 anos e é um menino em campo. Pois é, mas ainda eu falei aqui, o pessoal do Vitória ficou muito chateado, tudo escrevendo aí um monte de coisas aí, sei que lá, porque a realidade do esporte, e às vezes o clube aqui no Nordeste, assim, adversário do esporte, a concorrência do esporte hoje não é estadual. A concorrência do esporte, eu já falei aqui, está ligado aos clubes de outros estados aqui do Nordeste, né? Como o Bahia City, o Vitória da Bahia, que estão na Série A, o Fortaleza e o Ceará, que estão na Série A. Esse é o nosso patamar, é o nosso jogo, é o nosso clássico, é a nossa realidade. Então a gente sabe que o Sport está investindo muito mais do que o Vitória da Bahia e do que o do Ceará, né? O Ceará acho que não chegou nem a 5 milhões de investimento de contratação, né? Perigo aí. O Sport já ultrapassa os 60 milhões com a vinda do Rivera, do Cristian Rivera, do colombiano, o volante, por 17 milhões. Mas aí eu falei, porque tem um jogador argentino, se o Sport tiver condições ainda financeiras e tiver no orçamento do Sport, o Sport com certeza ele tira lá o Frederico Girotti, que o Vitória está tentando a contratação,
mas o Taleres rejeitou a proposta do Vitória, né? O Vitória está com um orçamento pequeno também. O Vitória, se muito, chegou até agora a 25 milhões, né? 25. O Sport já ultrapassou 67 milhões em contratações. O Sport está com condições. Yuri está com muitas mais condições hoje, né? Eu admiro lá o trabalho de Fábio Mota, mas a realidade do Sport é outra. A gente não sabe se o Sport está no processo de SAF, né? Porque aqui no Sport é o sigilo, né? O sigilo em alto sigilo, né? As transações aqui. Só quando está 100% confirmado é que eles, a marca, com a imprensa, para divulgar, né? A gente sabe como funciona aqui. Mas o Sport tem muitas condições e com certeza seria muito mais atrativo pelo que o Sport tem hoje aqui no elenco, né? Jogadores da Argentina, do Uruguai, craques, revelação. Tem uma revelação do futebol argentino. E o Girotti é também uma das revelações. A gente tem aqui grandes jogadores aqui. O Rivera é uma revelação do futebol latino também, né? Pois é, e o que eu quero dizer que a realidade do esporte é clara, né? Por exemplo, a gente viu uma dificuldade do Vitória de contratar um jogador do São Paulo, o Hélito Rato. Foi vendido barato, por 5 milhões. Até o presidente do Atlético Goianiense achou um absurdo vender direito federativo de o Hélito Rato, São Paulo vender. Achou muito baixo. E ainda mais o Vitória pagou 2,5 milhões à vista e 2,5 milhões parcelado em 20 vezes. Entendeu? Aí você vê a realidade do Vitória é dura, mas o torcedor às vezes não entende, né? Às vezes fica chateado porque o Sport está num patamar de investimento top aqui para disputar a Libertadores das Américas, né? Com qualquer clube aqui, o Sport está fazendo um elenco jovem, de jovens valores internacionais e nacionais. O Carlos Alberto mesmo, que veio do Botafogo, é uma revelação do futebol brasileiro, tá entendendo? Então a gente está trabalhando com grandes revelações, e isso aí realmente, se eu digo, pelo patamar de investimento do esporte, se o esporte entrar na jogada com o Girotti, o esporte tira o Girotti de lá, com certeza, e ele vai vir para aqui, tranquilo. O esporte está com investimento alto. O esporte comprou agora o Rivera por 17 milhões, comprou o Carlos Alberto por 15 milhões, o Atense por 12 milhões. Se for interesse de ter mais um centroavante, porque a gente já tem o Pablo, Atlético Paranaense, e aí tem o Paciência, que é um jogador nível de seleção portuguesa, nível de seleção, né? O Paciência, o Gonçalo Paciência. Eu não sei se seria interessante a diretoria do esporte investir alto no atleta, que é jovem, 25 anos, mas já teve também, já tem um histórico de lesão, o Girotti. O Girotti tem um histórico de lesão. Ele teve cirurgia no ligamento do joelho. Tá entendendo? A gente não sabe todo questionamento, custo-benefício. A gente tem que analisar o histórico do jogador, se tem problema físico, se teve problema de cirurgia, se vale a pena um investimento alto. Porque quando a gente investe para ter qualidade, né, para disputar um campeonato buscando Sul-Americana, pré-Libertadores, Libertadores e, se possível, título. Tá? Se possível, título. Se esse time entrosar aqui, o bicho pega. O bicho pega. Tem grandes valores aqui. Então, o que eu quero dizer é porque quando você investe também você compra por 15 milhões, mas você quer vender por 45 milhões para o futebol árabe, para o futebol europeu, para a Champions League, para algum clube aqui top de linha, nacional também, que tenha condições de pagar. Essa é uma realidade e o pessoal do Vitória entrou aqui, eu falando uma realidade. E eles aqui tudo chorando aí, cara. Eu sei que eles estão sentindo, tanto o Ceará como o Vitória da Bahia, está sentindo que vai pegar um peso grande. O peso grande. E a gente sabe que esses 5 clubes do Nordeste disputando a Série A, a gente sabe que não é interesse da CBF, não é interesse dos clubes do eixo Rio-São Paulo, que esses clubes continuem com 5, ou com 6, ou que aumente. Não, é que caia para 3 no máximo. E aí sabe que o Sport aqui vai brigar com Fortaleza e com o Bahia City, que são os mais, que tem os maiores investimentos junto com o Sport. Já o Vitória mais embaixo, o Ceará tem investimento nenhum. É um clube que veio da Série B e que tem uma estrutura, que está fazendo um investimento de Série B para disputar uma Série A. E aí a previsão é tragédia anunciada na Série A, né? Ser goleado na Série A. O Ceará, eu tô falando do Ceará, não tô falando do Vitória não. O Vitória tem um treinador muito bom, tem um elenco não tão bom para uma Série A, mas tem um treinador, o Thiago Carpini, que faz um trabalho extraordinário, que
está 17, 18 jogos, né? O Thiago Carpini está fazendo um trabalho extraordinário, está 18 jogos sem perder, né? E aí eu digo, ali é um grande treinador, muito mais, porque eu sou realista, muito mais experiente do que Pepa, muito mais estrategista do que Pepa. O Thiago Carpini está de parabéns, mas a realidade orçamentária do Vitória é muito inferior à do Sport. Hoje em dia, do Ceará, muito ainda, o Ceará pior ainda, que está investindo 2 milhões, quase 3 milhões. 3 milhões, cara, 3 milhões, eu não sei, é a chuteira do português que veio tá vindo pro Sport, o jogador de alto nível técnico, né? O português Sérgio Oliveira. Sérgio Oliveira, o Sport vai gastar 15 milhões de salário em 2 anos. Aí você tira um investimento de um clube em contratação na janela de transferência que fecha dia 28 do Ceará, tá por volta de 4 milhões, 5 milhões, passou do 3? Nem sei. Estava em 2 milhões e meio, quando eu vi saber há 10 dias atrás. É isso aí, valeu, torcedor do esporte, que você conhece. Que conoce? No, la Copa de Brasil, que destacar, es muy importante. Las 44 veces campeones del torneo estadual, los campeonatos de la Copa Nordeste. Cuando jugaron contra un equipo colombiano, contra Junior, creo que fue en Copa Sudamericana, si no estoy mal. Todo estuve investigando mucho, estuve muy motivado a la hora de ver las cosas, los colombianos que habían